Olá a todos. O episódio que pus hoje no Patreon chama-se Sermos apenas aquilo em que somos bons e esquecer tudo o resto. É um episódio que tem quase 2 horas e em que eu falo sobre o momento em que, às tantas, eu tive que decidir focar-me como mãe, como mulher, como amiga, apenas naquilo que eu fazia bem e em fazer o luto daquilo em que eu não sou tão boa e abandonar o hábito de querer chegar a tudo e de fazer tudo bem. Isto que parece é uma coisa que se ouve muito e que parece que é uma coisa simples de fazer, mas que dá medo, porque nós, primeiro falei também um bocadinho sobre o facto de nós, por instinto, queremos abraçar tudo e chegar a tudo, e uma das hipóteses que explica o querermos fazer isto é uma atitude inconsciente de querermos chegar ao todo, à totalidade divina, podemos dizer assim. O único erro que há é que não é possível chegar a esse todo nas coisas que se fazem cá fora. Tem que ser cá dentro que nós podemos atingir esse todo, não é? Porque somos seres divinos a viver uma experiência humana. Então, cá dentro nós já somos esse todo e só temos que o reconhecer. Cá fora, a nossa parte humana é inevitavelmente limitada e, portanto, temos que fazer as pazes com isso. Então, durante muitos anos, na minha arrogância, eu queria chegar a tudo na vaidade de impressionar os outros, porque conseguia fazer tudo. Mas depois reparei que vivia a maior parte do tempo em esforço e que isso fazia com que eu vivesse de forma ressentida e azeda, às tantas, e mesquinha. E isso fazia-me também cobrar dos outros o mesmo tipo de esforço. Então, quando comecei a reverter esse processo e a fazer as pazes com aquilo, que as únicas coisas que eu tenho jeito para ser como amiga, ou como mãe, ou como filha, são as únicas coisas que eu tenho jeito. Mesmo que os outros achem pouco, é só isto que eu tenho para dar. E foi isto, eu que faço parte do todo, esta é a minha função. E cada um tem a sua função e cada um deve fazer as pazes com a sua função em vez de querer fazer também as funções dos outros, porque isso vai a desorganizar o todo. E vamos começar a atrair coisas na vida que não são para nós. Mas quando eu comecei a chegar a esta conclusão, foi muito mais difícil do que eu pensava. Porque, para além de eu estar viciada nos benefícios que vinham desse esforço, que era uma sensação de pertença ao grupo que servia como um bálsamo para a minha ferida da criança interior, que ficava mais suavizada, eu assim não tinha que sentir a minha ferida, a parte do medo do abandono, a parte da rejeição, eu não tinha que as sentir. Quando comecei a focar-me apenas naquilo que sou boa e a fazer as pazes com isso, essa ferida acordou, porque quando nós não fazemos tudo para agradar os outros, o medo da rejeição, o medo do abandono cresce. E é muito tentador voltar ao paradigma anterior, à forma como vivias anteriormente. E muitas vezes regressamos lá e depois reparamos outra vez que estamos a ficar pessoas meio ressentidas, meio azedas. Então eu percebi que a única forma de eu viver com dignidade seria respeitar essa verdade.
Então, apesar dessa conciliação comigo mesma hoje em dia ser cada vez mais fácil, ainda me é muitas vezes penoso sentir essa vulnerabilidade da ferida. Mas não há outro caminho senão acolhermos essa dor. Porque só acolhendo, trazendo-a à luz, é que ela pode ir sendo curada. Mas isso dói. Mas ser adulto é saber que nós temos força e temos capacidade para aguentar as nossas dores. Só as crianças é que não aguentam as dores, como aquele exemplo que eu dei no outro episódio, que tinha a ver com quando uma criança bate numa esquina de uma cômoda ou de um móvel qualquer, quando são muito crianças, às vezes há o hábito dos adultos irem lá bater à cadeira ou à mesa e dizer mau mesa, a mesa é má. Porque a criança não aguenta a responsabilidade, é como se a criança não aguentasse a responsabilidade de ter sido ela a ser trapalhona e ter sido ela a bater com a cabeça na parede, na cômoda. Mas isso é uma criança. Enquanto adultos, nós continuamos muitas vezes infantilizados e a fugir constantemente das nossas dores porque achamos que não as aguentamos. Que achamos que não há forma de... Então, é verdade que ao princípio custa, não é? Às vezes quando eu estou com uma sensação muito penosa e estou, sei lá, a pôr a louça na máquina e aquilo está-me a perseguir, às vezes eu sento-me ali num dos bancos da cozinha só a sentir essa dor. Nem que seja por uns segundos, por 1 minuto, por 2 minutos, só a sentir. Para ela se sentir vista, porque quando ela se sente vista, ela escusa de estar sempre a aparecer aos bocadinhos ao longo do dia, constantemente. Então ela vai amainando, não é? É como uma criança que quer atenção. Se nós estamos sempre a enxutar a criança, ela fica mais carente e está sempre a vir e está a chamar-nos a atenção pelas piores razões, não é? Quando nós lhe damos atenção, quando olhamos para ela, quando dizemos chora à vontade, quando dizemos olha, tens razão, estás triste por isto, olha, deixa ver esse desenho que tu fizeste, ela sente-se vista e já pode ir mais para dentro dela e já pode conciliar-se consigo mesma. É a mesma coisa que quando nos aparece a dor da criança ferida. Ela surge e nós só podemos escapar dela se a acolhermos, se olharmos para ela. Então passa-se o mesmo em relação a fazer as pazes com aquilo apenas que nós somos bons. Porque se nós viemos com isso já pré-programado, é porque é essa a forma de nos cumprirmos, é essa a nossa missão, digamos assim. É esse o nosso propósito. Então devemos reduzir-nos a ele e não querer espraiar-nos para outros campos que não são os nossos. E aí sim viveremos sem esforço. Apesar de se dizer muita frase, nada se consegue sem esforço, a verdade é que se nós nos reduzirmos a ser apenas aquilo que somos, a vida começa a acontecer sem esforço e começa a ser simples. E o que nós temos medo é da simplicidade, porque os nossos problemas entretêm-nos. E dão-nos a ilusão de preenchimento, porque nós muitas vezes estamos tão infantilizados que nem sabemos lidar com o nosso vazio, olhar para o nosso vazio, quando no fundo o vazio não tem problema nenhum. É como um saco com ar, não é grave um saco estar fechado com ar lá dentro, é só um saco com ar. Não é por pormos coisas dentro do saco que o mundo fica mais organizado. Então falo e exploro estas coisas. Um grande beijinho e até à próxima.